esse daqui que eu quero mover. Acho que eu vou colocar ali. Onde que eu coloco ele, hein? Vou colocar ele pequenininho aqui. Vontade de tirar esse trem, mas eu não posso. Eu preciso fazer propaganda. Vou colocar em cima de mim aqui então. Acho que pode ser, né? Deixar onde é que ele estava antes. Deixar aqui, ó. Pronto. Voltando ao assunto. Então, assim, fetiche. Primeiro, o que é esse fetiche? A primeira coisa, obviamente, que a gente tem dentro desse mundo, né, contemporâneo, esse mundo atual, que a ideia de fetiche está relacionada à sexualidade, né? Mas a ideia é muito anterior. A ideia, né, obviamente está ligada, obviamente não, mas assim, pelo menos para quem tem um pouco de conhecimento de antropologia, né, de sociologia, de conhecimento de história, tem a noção de que o fetiche ele é algo que ele vem vinculado também à espiritualidade, ao objeto espiritual, né, ao objeto de culto. Assim como né, a gente tem no âmbito da psicologia que aqui ele coloca como patologia, né, psicopatologia, que é a relação mágica erótica com objetos e partes do corpo. Hoje em dia, na verdade, o fetiche ele é muito visto em várias instâncias, tanto da psicologia quanto da sociologia, como, vamos dizer assim, algo participante da sexualidade do indivíduo, ou, vamos dizer assim, em casos extremos, sim, uma ideia de patologia. Mas, por exemplo, hoje em dia a gente vê essas questões vamos dizer assim, de taras, de coisas sendo colocadas como algo normal, né? Como simplesmente expressões da sexualidade da pessoa, do indivíduo. Então, então, basicamente, a gente tem essas duas vertentes assim, uma de culto, né, de uma coisa mágica e do erotismo. Então, assim, vamos dizer, numa primeira experiência de pensamento, a gente pode logo fazer a conexão que as artes, o objeto da arte, o objeto que a gente hoje entende como objeto de arte, ele, além da sua relação histórica, né, da relação da arte com a religiosidade, ele tem um potencial para se tornar esse objeto que, né, na nossa modernidade, não um objeto, vamos dizer assim, um objeto que substitui a espiritualidade que antes era tida, vamos dizer assim. A gente entra numa modernidade, né, a gente passa ali do iluminismo, a gente consegue alcançar, vamos dizer, racionalmente a experiência da vida. Então já não são necessárias mais a ideia da metafísica. Isso, obviamente, não é a minha reflexão, mas o que a gente percebe dentro do espectro de como foi, como o pensamento foi evoluindo. Lembrando que evolução não é necessariamente uma melhora, é só um processo de passagem, um processo de etapas de qualquer coisa. Então, assim, a gente vê que existe já, de fato, uma conexão do fetiche com o próprio objeto de arte. O objeto fetiche já é um objeto por natureza que tem a arte como também, vamos dizer assim, eram os artistas que faziam, vamos dizer assim, a estética, a forma, a fantasia relacionada a ele. Como a gente pode ver nessa... Assim, eu peguei isso daqui do Wikipedia, olha, eu até esqueci de organizar aqui direito. Mas é importante a gente pegar essa definição aqui, ó. Fetichismo designa literalmente a adoração de fetiches, né? O termo vem etimologicamente de feitiço, artificial e sortilégio. Se eu não me engano, isso daqui vem do francês, por extensão. Nome dado pelos portugueses aos objetos de culto de populações da África durante a colonização de parte do continente. Termo ele próprio derivado do latim, fictícios, né? É muito interessante, olha só. A palavra que vem derivada do latim fictícios
ela na tradução seria destino, mas também a gente vê aqui a palavra, né, ficção, ela está relacionada à palavra do latim antigo, a ficção. Então, aí você já tem uma colocação assim, bem iluminística, né, da ideia de que aquilo que é de culto é algo fictício. A gente pode fazer uma dedução através disso. A partir do século XVIII, essa noção retornou na antropologia, aqui, começo, bem assim, comecinho da antropologia, tá? Como matéria, assim, na verdade eu nem tenho certeza se nessa época aqui, 1760, já era chamada de antropologia. Aí eu tenho que rever meus estudos sobre antropologia, mas eu acredito que não. E depois na filosofia sobre questões de crença e objetos da religião. O termo é empregado pela primeira vez por Charles Brosses, eu não sei falar esse nome não, em 1760. Aí aqui é uma citação dele: o culto de certos objetos terrestres e materiais denominados fetiches, e que por essa razão chamarei de fetichismo, né? A prática do culto é o fetichismo. Então, vamos dizer, objetos criados pelos artífices, né? Pelos artistas, vamos dizer assim, aqueles que faziam os objetos de apreciação. Muitas vezes esses objetos nessas tribos eles eram feitos pelas pessoas mais espiritualizadas, pelas pessoas de liderança. Então, vamos dizer assim, essa imagem mesmo é uma imagem bem caricata, né, e bem opressiva, no sentido de que, vamos dizer assim, era aquilo que a gente hoje também entende isso, mas que a gente viu num primeiro momento da antropologia, era a ideia que tudo isso é algo exótico, né? Era algo que, vamos dizer assim, as populações, vamos dizer, indígenas, populações que não eram, vamos dizer, europeizadas, elas tinham uma conotação de algo exótico, de algo primitivo também. Então, a gente vê até, assim, por mais que isso aqui seja uma expressão real do que existia nessas localidades, ainda assim existe uma convenção, né? uma idealização do que isso é, e não de fato o que essas crenças têm de relação com esses objetos. Mas aí a gente só está falando aqui do aparato teórico mesmo que nos foi chegado e que nós temos como entendimento, e querendo ou não, é isso que a gente pode usar para se embasar. Mas o que acontece? Isso que a gente falou aqui, né? Toda essa expressão, ela primeiramente vai falar sobre uma espécie de cosmovisão da experiência do fetiche, né? Primeiramente, ela é uma extensão da religiosidade humana. Mas um dos pontos mais importantes que eu acho que a gente tem que perceber sobre tudo isso é o que vai acontecer principalmente na ideia de arte. A ideia de arte, ela, né, como a gente já falou isso várias vezes, ela começa ali no Renascimento e ela vem muito vinculada à experiência do mercado de arte, né? Vamos dizer assim, não existe arte sem o mercado. E esse grande autor aqui, ele é um autor, vamos dizer assim, que ele tem pensamentos muito profundos sobre as artes, alguma coisa que não dá tanto para concordar, mas de maneira geral o pensamento do Adorno, né, Theodor, não sei o que é Adorno, esqueci o nome dele do meio, ele tem vamos dizer assim, um pensamento que aqui foi resumido pela nossa amiga GPT, sobre o fetichismo e como isso, na verdade, o mercado de artes e a experiência artística, ela se torna fetichista dentro como dizer assim, se torna um objeto de mercadoria cultural. E todas essas características que a gente tem falado aqui, que a gente falou aqui sobre vamos dizer assim, a idolatria do objeto, ela agora é voltada dentro do mercado de artes
no início ali do século passado, né, com a modernidade mesmo, com os movimentos modernos, com os novos pensamentos, com o racionalismo. E aqui ele faz a gente vai pegar aqui 4 pontos, 5 na verdade, né, que ele vai trabalhar sobre a fetichização, sobre, né, o fetichismo, na verdade, fetichização não, fetichismo. Eu só coloquei aqui esse livro aqui, que é um livro que muito legal, muito difícil, muito grande, mas para quem quiser ler, a estética, a teoria da estética do Adorno é bem interessante, tem coisas muito interessantes, a parte sobre, né, a arte não se torna panfletária, que é algo que a gente vai falar um pouquinho aqui embaixo, é muito, muito interessante, a parte sobre a ideologia, sobre, vamos dizer assim, a necessidade da universalidade, pluralidade da arte, tudo está dentro desse livro aqui e escrito de uma forma, assim, um pouco difícil, mas bem legal. Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai falar sobre, né, sobre esse fetichismo da mercadoria cultural. Para Theodor W. Adorno, o fetiche na arte, ou fetichismo da mercadoria cultural, é interessante. Mercadoria é algo que a gente tem que colocar, vamos dizer assim. A mercadoria é algo que é feito e principalmente nesse momento, vamos dizer, quando ele escreve aquilo ali, a gente está já no momento onde o boom de produção industrial está cada vez mais forte. E quando ele usa mercadoria cultural, há de se entender também que a gente está falando de uma indústria, né? A indústria da arte. Não, vamos dizer assim, que perde totalmente o caráter de um valor, vamos dizer assim, não prático, né, que a arte supostamente deveria ter. Deixa eu só ver aqui que a minha... Ah, não, voltou normal. Vamos lá. O fetiche na arte, ou fetichismo da mercadoria cultural, refere-se ao processo em que a obra de arte perde sua função crítica, estética, autêntica, tornando-se uma mercadoria comum cujo valor é determinado pelo mercado e pelo sucesso de vendas, valor de troca, e não pela sua qualidade ou conteúdo. Essa análise faz parte da crítica de Adorno à indústria cultural, argumentando que a arte é transformada em um objeto de entretenimento para o consumo de massa, resultando em uma regressão da audição, eu não sei exatamente o que ele quer dizer com esse termo, ou na padronização da experiência estética. Eu acredito que regressão da audição pode ser uma simplificação da música. Eu não sei. E talvez até regressão no sentido da música ela se torna, vamos dizer assim, mais ritmada, mais primitiva, talvez. Não sei, estou supondo. Ou na padronização da experiência estética. E isso é óbvio, né? A padronização da experiência estética, ela é algo que se torna, vamos dizer assim, como posso dizer? Se torna o padrão de tudo aquilo que é produzido no último século, né? As pessoas, por mais que elas queiram, supostamente, pela ideia, ter originalidade, elas seguem a moda. A moda é o padrão, né? É o padrão estético do momento. Então, quem quer estar na moda, né? Essa frase já explicita muito bem isso. Vai entrar dentro do padrão estético que é disseminado a cada momento. Aqui estão os pontos centrais do pensamento de Adorno sobre o fetiche nas artes. Valor de troca e valor de uso. Substituição. O fetiche ocorre quando o valor de troca substitui o valor de uso. Também aqui, deixa eu ver... não, ele vai falar sobre isso depois, a gente vai falar sobre isso depois. O consumidor não busca a apreciação estética da obra. Aí aqui também, quando ele fala apreciação estética, tem um problema, porque, né, como o Adorno vai falar na teoria da estética dele, a apreciação estética não é o princípio, vamos dizer assim, a obra de arte, ela possui sim, vamos dizer, elementos estéticos, mas não a estética não é capaz de definir a obra. A estética é uma tentativa do pensamento de explicar a nossa experiência com a arte e com a beleza, né? Com a beleza mais em si. Mas sim o prazer momentâneo do efêmero e o
prestígio de possuir um item que é um sucesso de vendas, né? Vamos deixar isso daqui bem, vou até marcar aqui, ó, trem chato, ele marca por, peraí, prestígio de possuir o item de sucesso de vendas, prestígio, essa questão aqui do prestígio é algo que a gente vai falar logo agora em seguida e que é extremamente definidora, né? O elemento social, o valor social da coisa vamos dizer assim, talvez o que mais vai definir a experiência do fetichismo nas artes, do fetichismo, na verdade, em todas as expressões, vamos dizer assim, do consumo humano. Veneração do sucesso, Adorno observa que o público venera os detalhes de um produto cultural, um cantor famoso, um efeito especial, e não a obra como um todo. Outro elemento que a gente pode colocar aqui também são por conta, por exemplo, das redes sociais, os elementos fora vamos dizer assim, a repercussão de tal pessoa, aquilo que ela faz, aquilo que ela consome. Então, a pessoa em si, ela também se torna, né, o objeto de consumo. O indivíduo que produz, ele se torna um objeto de adoração, um objeto de fetiche. 2. A indústria cultural e a estandardização. Padronização é aquilo que a gente já falou, a arte produzida pela indústria é estandarizada, padronizada, né? Lembrando, indústria, que significa que o conteúdo é um pré-estruturado para ser facilmente assimilado, eliminando qualquer reflexão crítica. Esse termo aqui, reflexão crítica, também é algo que tem que se ter cuidado, porque, de novo, a arte ela não é objetiva, e quando a gente, por exemplo, faz uma crítica, a gente toma, vamos dizer assim, a gente argumenta em cima de elementos factuais, né? Então, assim, a reflexão crítica, ela existe, ela é fato na arte, mas também a gente não pode dizer que se não há reflexão crítica, não há arte. Então, vamos dizer assim, a arte possui, mas não é definidor da arte, a reflexão crítica. Fetiche na música. Em seu ensaio, caráter fetichismo da regressão da audição. Olha, eu acertei bem, olha. Por isso que é muito divertido, porque eu faço questão de não ler essas definições que a IA faz aqui, justamente para poder fazer esse exercício de, vamos dizer assim, de conexão dos elementos e, querendo ou não, vamos dizer assim, de um conhecimento prévio para a gente poder, porque apresentar como, né, no caso aqui, eu faço esse exercício das conexões das ideias, eu acho que é algo interessante. Então, por isso que eu faço questão, por isso que quando eu estou lendo aqui, eu fico vamos dizer assim, achando interessante. Enfim, só um adendo aqui. O caráter fetichista na música é regressão. Adorno argumenta que a música popular de massa é manipulada para produzir reações estereotipadas. A música entra em uma categoria de entretenimento esvaziada da autenticidade, né? Óbvio. A regressão da audição é a escuta atomística, a escuta atômica. O consumidor fetichista ouve a música de forma atômica, focando apenas em partes destacadas, o refrão, um detalhe famoso, perdendo a estrutura total da obra. Pseudoatividade. A audição torna-se uma pseudoatividade, onde o ouvinte sente que está consumindo cultura, mas na verdade está apenas reagindo a estímulos pré-programados. Bom, nesses dois pontos aqui, eu tenho algo que é necessário e que vai fazer conexão com outros elementos aqui. Eu só não coloquei ele aqui porque eu tinha pensado sobre ele, mas como enfim, vamos colocar durante a fala. Talvez eu coloque num esquema depois aqui, mas enfim. Não vou falar disso agora não. Deixa mais pra frente que eu faço associação. Mas fiquem atentos sobre a questão da audição e do consumo da música. A obra de arte como fetiche. Anestesia. A arte deveria ser um contraponto à realidade, uma promessa de felicidade.
Isso daqui também é algo que a IA colocou assim de uma forma bem confusa. Não dá para simplificar dessa forma que ela colocou aqui, não. Mas sim, a arte ela não é a função dela, mas ela, por consequência da sua, vamos dizer assim, do que é arte, ela sim causa um contraponto. É como, vamos dizer assim, na própria obra do Adorno, é como se fosse uma janela, a gente olhar para uma janela e a gente vê algo que na verdade está falando de nós mesmos. Seria mais ou menos nesses termos. Transforma-se em um mecanismo de ajustamento ao status quo. E é muito interessante porque o status quo, vamos dizer assim, ele né, em seu elemento, vamos dizer assim, mais natural, eu vou dizer que ele é deturpado, ele é transgredido na realidade da arte. Obviamente, a gente vai falar, por exemplo, de artes que, vamos dizer assim, sei lá, artes que representam algo de fato e tem uma experiência de representação, vamos dizer assim, um hiperrealismo que na verdade é só aquilo ali. É só uma mulher, por exemplo, com um pano, um tecido, uma beleza e tudo ali. Por mais que aquilo ali, né, e eu tô falando de um caso mais extremo, por mais que o hiperrealismo ele seja somente aquilo na sua intenção, a experiência, por exemplo, sensorial e no entendimento de que aquela coisa fotorrealista foi feito por um ser humano, aí aquilo ali teve o dispêndio de energia, de tempo, da concentração, tudo isso já faz daquele objeto de arte algo que contesta o status quo. Porque ele contesta, por exemplo, a ideia de que nós temos que produzir para ter, vamos dizer assim, o nosso tempo de produção ele é necessário para que nós tenhamos um ganho objetivo. Só quando eu faço isso, por exemplo, nas artes, né, que eu fico aquele tempo gastando para fazer aquele hiperrealismo ali, eu estou produzindo socialmente nada. Para a sociedade eu não estou produzindo nada, entre aspas, né, obviamente. Não há um ganho social para aquilo ali, não há um ganho real, não há um ganho financeiro a priori naquilo ali. Então, daí você já tem até nesse caso mais extremo uma certa transgressão do status quo. É uma pessoa que está fazendo, vamos dizer, algo inútil. Fantasia. A indústria da cultura oferece fantasias que anestesiam a imaginação, impedindo o pensamento sobre a realidade social. A anestesia isso daqui. Aí a gente pode entrar nas 1000 teorias de conspiração para falar sobre a anestesia social através da indústria cultural. Resistência e regressão. Adorno argumenta que o fetichismo da música culta, quando as obras complexas são reduzidas a sucessos populares, quando as obras complexas são reduzidas, o fetichismo da música culta, quando as obras, e a música popular de massa legitimam o discurso da indústria cultural. A alternativa para Adorno seria uma arte autônoma, que recusa a facilidade do consumo de massa e mantém sua força crítica, mesmo que se torne incompreensível para a maioria. Isso daí aí a gente vai entrar no debate imensamente, vamos dizer assim, extenso, que talvez algo que a gente pode falar depois, sobre se vamos dizer assim, aonde existe a subsistência do criador. A que ponto ele cria simplesmente por criar e a que ponto ele cria para sobreviver, né? É algo bem importante, talvez. Mas aqui a gente conseguiu ver assim, vários pontos do que vamos dizer assim, a arte se tornou nesse último século, né? Como que ela se torna esse objeto que ele tem uma função que é muito mais do aspecto sensorial, do aspecto sensitivo e do aspecto de uma certa identidade social. Então, em termos dessa perspectiva social,
a gente pode, eu derivei esse termo aqui, né, e fiz essa pequena pergunta para a inteligência ali. Vamos dizer, a identidade social, ela pode ser um fetiche? E aí ele veio me trazer essas perspectivas aqui, né, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre elas. O termo identidade social como fetiche é discutido principalmente sob duas perspectivas. A fetichização da identidade de terceiros, objetificação, que é aquilo, por exemplo, que a gente estava falando, quando a pessoa, né, ela se torna um objeto de fetiche, né, o ator ou a atriz, o cantor, todas essas pessoas e a sua pessoalidade se tornam objeto de fetiche. E a emergência de uma identidade social baseada em fetiches pessoais, subcultura e comunidade. Fora que a moda, ela também vamos dizer, a padronização também é uma espécie de fetiche dentro dessa dinâmica. A fetichização da identidade de terceiros, né? Isso ocorre quando alguém sente atração sexual, e não só atração sexual, mas atração, por exemplo, pode ser uma atração... ver aquele justamente como aquele que sabe o caminho para dinheiro, o caminho para, vamos dizer assim, para o sucesso, o caminho para inúmeras outras coisas que estão, como que eu posso dizer? Vamos dizer, a atração sexual ela está vinculada a uma satisfação de um prazer. Então, muitos outros desejos são satisfeitos através da fetichização de terceiros, né? Seja uma figura paterna, a figura de um professor, a figura de inúmeras necessidades pessoais de cada indivíduo. De novo, talvez também a própria necessidade de pertencimento que ocorre na sociedade. Por outra pessoa, principalmente devido a um grupo social como raça, identidade de gênero, deficiência, e em vez de vê-la como um indivíduo completo, ocorre alguém que sente atração sexual, principalmente devido ao seu grupo social. Né? No caso aqui, a pessoa famosa, mas a gente estava conversando sobre a pessoa famosa, mas, por exemplo, aqui é algo que a gente vê muito nos dias de hoje, né? A pessoa, por exemplo, a gente tem visto muitos movimentos dizer só pela pessoa ser negra, ela tem que pertencer a isso e ela acaba recebendo uma atenção de uma forma específica, ou porque ela tem um gênero, se diz de um gênero, vamos dizer assim, não binário, ou quando ela tem, né, alguma outra questão de minorias, ela ganha uma atenção e uma fetichização social, né, dentro do seu contexto. Dinâmica de poder. Críticos argumentam que esse fetiche frequentemente reforçam desequilíbrios de poder. Por exemplo, a exotização de mulheres de certas etnias pode reduzir indivíduos a estereótipos como a submissão e a hipersexualização. É muito engraçado, porque isso é muito do que tem se dito hoje em dia, né? Vamos dizer assim, quando a gente, principalmente vamos pegar a mulher negra, quando a mulher negra ela é colocada como esse objeto de... vamos dizer assim, que a gente tem que ter um cuidado, que tem que ter uma emergência de percepção sobre essa mulher, a gente de novo está fazendo aquilo que a antropologia fez lá atrás, que foi pegar essas tribos indígenas, né, menores, que têm, vamos dizer assim, menos poder de conhecimento e trabalhar a exotização dela para que essas pessoas que forem fazer isso tenham um certo ganho de, vamos dizer assim, de valor social. Então é muito perigoso, porque na fala, as pessoas muitas vezes estão buscando uma forma de, né, de dar atenção a essas pessoas, mas no fim elas acabam... vamos dizer assim, tornando aquelas pessoas ou aquelas minorias, aqueles entes, vamos dizer assim, como indivíduos menores, indivíduos, né, que têm um poder menor, uma submissão, às vezes hipersexualização, às vezes uma hiperfetichização no sentido de aquela pessoa incapaz de saber o que ela mesma tem, vamos dizer assim,
vamos dizer, quando um negro fala contra um movimento negro, esse negro, na verdade, ele está doente socialmente, ele não percebe aquilo que ele está envolvido. Muitas vezes a gente acaba escutando esse tipo de fala. Objetificação versus fetichismo. Enquanto a objetificação reduz a pessoa ao seu corpo físico, o fetichismo no contexto social foca estritamente em papéis de gêneros, estilos de vida ou acessórios específicos de um grupo. Função social. Algumas teorias psicológicas sugerem que as pessoas podem fetichizar identidades alheias para simplificar interações sociais, reduzindo a complexidade de outros em uma característica imprevisível. Isso é algo muito característico do nosso tempo, que quando a gente, vamos dizer assim, a partir do momento que a gente começou a absorver muita informação, a gente, principalmente com a questão da internet e a comunicação, a gente começou a ver que tudo é muito complexo. Então, por exemplo, voltando no exemplo anterior, a mulher negra, ela é colocada dentro de uma formatação específica, com características específicas, vamos dizer assim, ela tem que seguir um roteiro, porque a pluralidade de complexidade do fenômeno de cada indivíduo é tão grande que fica difícil lidar com tudo isso. Então é muito mais fácil simplificar para poder ter o ganho, vamos dizer assim, da exploração desse fetiche que seria a mulher negra dentro do nosso exemplo. Só para deixar bem claro, isso que eu estou falando é a ideia do fetiche, desse objeto ou dessa pessoa, dessa etnia, como um elemento que, no passado, a gente tinha esse objeto que era objeto de culto, o objeto que te levaria a uma experiência espiritual. Aqui seria, na verdade, o uso do objeto, da pessoa, do gênero, como um objeto de elevação social, de domínio, de, vamos dizer, um espaço superior da moralidade, muitas vezes. Então, é um outro tipo de uso do fetiche, mas ainda assim é a mesma prática, no fim das contas. O fetiche como identidade social própria, cada vez mais pesquisadores veem o kink, Kink aqui a gente já entra mais no âmbito da sexualidade, práticas não convencionais como a identidade social válida para outros praticantes e não apenas como um comportamento. Construção de comunidade, plataforma FetLife, transformar o fetichismo em uma rede social onde o aspecto comunitário é central, focado em amizade. Aí aqui vai entrar num outro elemento.